Você já sentiu que sua vida inteira desmorona diante dos seus olhos? Como se cada porta se fechasse, como se os sonhos que você tanto aguardou, que tanto trabalhou para conquistar, simplesmente evaporassem no ar. Você sente aquele vazio no peito, aquele silêncio profundo que parece cortar sua alma e se pergunta: por que Deus permite que eu passe por isso? Parece até cruel, não é? Mas, e se eu te dissesse que tudo o que você está vivendo, todo esse caos e essa dor, tem um propósito divino que você não consegue ver agora, mas vai entender um dia? Eu sei, você não quer ouvir sobre um propósito maior quando está no meio da tempestade, quando a dor é tão real que você mal consegue respirar. Mas o que eu quero te contar agora não é uma teoria vazia, não é uma explicação rasa, não é uma mensagem de tudo vai ficar bem amanhã, mas sim a verdade pura que ninguém te contou. Deus está trabalhando no seu processo. E apesar de tudo o que você está passando, há um plano maior, um propósito invisível sendo formado nos bastidores da sua vida. Deus não se esqueceu de você. Ele sabe exatamente o que está fazendo e logo você entenderá. Talvez você se sinta perdido agora. A dor é tão grande que é difícil enxergar além dela. Você se pergunta: Deus, onde você está? Por que parece que nada faz sentido? Quando a Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa é mais do que uma simples frase. Ela é a chave para entender que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja nada além da escuridão. Lembre-se de José, um homem que, na aparente tragédia, viu sua vida completamente virada de cabeça para baixo. Seus irmãos o venderam como escravo. Foi traído, maltratado, preso injustamente, esquecido. E por um momento, talvez ele tenha se perguntado se Deus havia se esquecido dele. Mas o que parecia um fim era, na verdade, um começo. Cada sofrimento, cada injustiça que José viveu foi a preparação divina para colocá-lo exatamente onde Deus queria. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Ele não via isso naquele momento, mas Deus estava orquestrando cada passo. E aqui está a virada. Você não vê o quadro completo. Sua visão está limitada ao pedaço da história que você está vivendo agora. Deus, porém, está vendo o futuro, está vendo o final da sua jornada. Ele conhece cada detalhe, cada dor e está moldando você para algo maior, algo que você não pode imaginar neste momento. Você pode estar pensando: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que fiz de errado? Não é uma questão de ter feito algo errado, mas de ser moldado. Porque o fogo não queima em vão. O processo é doloroso, mas essencial. Não é castigo, é purificação. Deus não está punindo você, Ele está aperfeiçoando sua fé. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. A virada dramática acontece quando você escolhe, em meio ao caos, confiar no processo. Quando você decide acreditar que, apesar de tudo, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você vê o sofrimento, vê a perda, vê o fracasso. Mas o que Deus vê é a obra que Ele está construindo em você. Você está sendo preparado, mas você não vê o acabamento final. A dor é necessária para moldar sua alma, para te fortalecer, para te aproximar de Deus. Aqui é onde você precisa tomar uma decisão. Quando tudo parece escuro e as respostas não chegam, você tem duas escolhas: seguir confiando ou se entregar à desesperança. O problema não está nas circunstâncias, mas no que você escolhe acreditar sobre elas. Quando você acredita que tudo está perdido, você perde o controle. Mas quando você escolhe confiar, quando você decide, mesmo sem entender, que tudo isso tem um propósito, você começa a ver as coisas com outros olhos. E é isso que Deus te chama a fazer agora.
Em confiar mesmo quando não há explicações. Confiar no processo, porque Ele sabe o que está fazendo. E mesmo quando você se sentir fraco, sem forças, sem respostas, Deus estará com você. Ele nunca te deixará. O que vocês não entendem agora, um dia entenderão. João 13:7. Não é sobre entender tudo no momento, mas sobre confiar no que vem depois. E depois virá algo muito maior do que você imagina. Eu sei, você pode não entender agora. Você pode se perguntar como pode haver propósito no sofrimento. Como algo bom pode surgir de tanta dor. Mas Deus te diz, confia em mim. Tudo passa por algo e logo você entenderá. Não é um consolo vazio, é uma promessa. Um dia, tudo o que você está vivendo agora será um testemunho de que Deus nunca te abandonou. Não é um fim, é um recomeço. Então respire fundo. Olhe para dentro de si mesmo e declare com força: confio no processo de Deus. Porque quando você faz isso, você começa a abrir a porta para algo maior que está por vir. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E no momento certo você entenderá. Tudo isso tem um propósito. Já se pegou questionando o silêncio de Deus? Você ora, clama, chora, mas a única resposta que recebe é um vazio profundo, um silêncio ensurdecedor. E aí vem a dúvida: será que Deus me ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? Você já esteve tão cansado de esperar que começou a questionar até a sua própria fé? O que fazer quando Deus, ao invés de responder, se cala? Eu sei que esse silêncio pode ser esmagador, mas o que eu quero te contar é que ele não é um sinal de ausência de Deus, mas sim um sinal de que Ele está trabalhando. O silêncio de Deus, por mais difícil que seja de entender, não significa que Ele te abandonou. Ao contrário, é no silêncio que Ele mais está presente. Deus está moldando sua fé, te preparando para algo maior. Pode parecer que nada está acontecendo, mas na verdade é nesse silêncio que Ele está realizando a transformação mais profunda na sua vida. Parece contraditório, não é? Justo. Quando você mais precisa de uma palavra, de uma ação, Deus se cala. Você se lembra de tantos momentos em que, depois de orar e se esforçar, ainda não obteve resposta. Aquela sensação de que as orações não chegam até Ele, ou pior, que Ele não te escuta, pode te deixar desorientado. Mas e se eu te dissesse que este silêncio tem um propósito? Que Deus está fazendo algo muito maior, algo que você não consegue ver agora? Olhe para a vida de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Por anos, ele passou por dificuldades e foi aprisionado injustamente. Não havia respostas imediatas, não havia revelações divinas durante todo aquele processo. Mas Deus estava ali, silenciosamente preparando José para algo extraordinário. Quando a Bíblia nos diz, em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, ela nos lembra que a forma como Deus age está além do que podemos compreender. Ele vê o quadro completo e o que parece ser silêncio para nós, na verdade é Ele trabalhando nos bastidores. O silêncio de Deus, embora angustiante, é muitas vezes uma forma de nos ensinar a confiar, a esperar, a fortalecer nossa fé. Em momentos de silêncio, Deus não está em falta. Ele está nos sustentando com algo ainda mais precioso do que respostas. Ele está nos dando o tempo necessário para amadurecer, para crescer espiritualmente. Quando não há resposta imediata, não significa que a oração foi em vão. Às vezes, Deus usa o silêncio para nos preparar, para nos fortalecer, para que possamos receber a resposta no tempo perfeito. Mas e se, nesse momento, você estiver exatamente onde Deus queria que você estivesse? E se, em meio ao silêncio, Ele estiver trabalhando de uma forma que você não consegue compreender? Às vezes, o maior milagre acontece quando nada parece estar acontecendo. Quando você pensa que está sozinho, que Deus te esqueceu, é quando Ele mais está trabalhando nos detalhes do seu futuro. O silêncio é a evidência
de que Deus está agindo. Ele não se esqueceu de você. Ele está apenas te ensinando a esperar, a confiar, a depender dele mais do que nunca. Como 2 Coríntios 4,17 nos lembra, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um excelente e eterno peso da glória. Às vezes, o silêncio divino é necessário para gerar em nós uma fé mais forte, mais profunda. Agora, talvez você sinta o peso do silêncio de Deus, mas quero que você entenda algo profundamente. Esse silêncio não é um abandono. Deus está com você, mais perto do que você imagina. Ele está usando esse momento de silêncio para fazer algo grandioso na sua vida. Quando o tempo certo chegar, quando a resposta finalmente chegar, você verá que todo esse processo valeu a pena. Então, em vez de se desesperar, aprenda a confiar no silêncio. Deixe-o te moldar. A resposta de Deus pode estar mais próxima do que você pensa, mas ela vem no tempo dele, não no seu. Deus está agindo agora, mesmo quando você não pode ver. Confie no processo. Ele nunca se esqueceu de você. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse no fim da linha? Como se a vida tivesse te empurrado para um lugar onde não há saída, onde cada tentativa de recomeçar parece mais um fracasso. Já sentiu que a dor que você está enfrentando é tão grande que não há mais esperança? Como se tudo estivesse acabado, como se Deus tivesse se esquecido de você. Mas, e se eu te dissesse que o fim que você vê não é o fim de verdade? E que, na verdade, o que você está vivendo pode ser a preparação para algo muito maior do que você consegue imaginar agora? Eu sei que parece impossível ver além do que está acontecendo. Quando você se sente perdido, sem rumo, a ideia de um recomeço soa distante, quase irreal. Mas acredite, o que parece um fim não é um fim. Deus nunca te deixa sem um propósito. E o que você vê como perda, rejeição ou frustração, Ele está usando para te preparar para algo maior. O fim que você sente agora é, na verdade, o início de um novo ciclo, um processo que vai te levar a um lugar de vitória. E você logo verá isso. Confie. O que acontece quando chegamos a um ponto onde todas as portas parecem fechadas, quando nada do que tentamos dá certo e a dor se torna insuportável? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas é uma das maiores lições que podemos aprender. Muitas vezes, aquilo que parece o fim é simplesmente o começo de algo novo. E quando olhamos para a Bíblia, vemos isso em diversas histórias. A de Moisés, por exemplo, quando ele estava diante do Mar Vermelho. Os israelitas pensaram que estavam no fim. Não havia mais como ir para frente nem para trás. Mas naquele momento de aparente fim, Deus fez um milagre. Abriu o mar e levou seu povo para a liberdade. Deus sempre tem um plano. Em Jeremias 29:11, ele nos lembra: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando você não consegue enxergar a saída, mesmo quando o caminho parece impossível, Deus já preparou um futuro para você. O que parece um fim é apenas o ponto de partida para o que Ele tem reservado. Ele é o único que vê o quadro completo. Lembre-se de José, o sonhador. Quando seus irmãos o venderam como escravo, ele poderia ter acreditado que tudo estava acabado. Quando foi preso injustamente, ele poderia ter se entregue à desesperança. Mas Deus estava com ele em cada momento, e o que parecia o fim da linha se tornou o começo de uma grande história de vitória. Em Gênesis 50:20, José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia uma perda irreparável, Deus usou para trazer algo maior. Agora, imagine que você está exatamente onde Deus queria que estivesse. Talvez você não veja isso agora, mas Ele tem usado cada passo, cada queda, cada erro para te moldar, para te ensinar. O fim que você sente agora pode estar te levando para o seu propósito maior.
Você está sendo preparado, talvez sem perceber, para algo muito mais grandioso do que imaginava. A dor que você sente hoje não será para sempre. O que você vê como uma derrota será a fundação da sua vitória futura. O verdadeiro desafio está em entender que muitas vezes é no fim que Deus começa. O que parece ser o fechamento de um ciclo é, na verdade, a abertura de uma nova porta. Quando você entende isso, a dor perde seu poder sobre você. Quando você aprende a confiar no processo de Deus, você começa a ver que tudo o que acontece na sua vida, até mesmo os momentos de aparente fracasso, tem um propósito maior. Portanto, não se desespere. O que você vê como o fim é, na verdade, uma nova oportunidade. Você pode não entender agora, mas logo, quando olhar para trás, verá que cada passo, cada lágrima foi necessário para te levar ao lugar onde você está destinado a estar. Confie. Não há fim para quem caminha com Deus. O seu fim será, na verdade, o começo de um novo ciclo de bênçãos e vitórias. E lembre-se sempre, Deus nunca te abandonou. Ele está preparando algo grande para você e logo tudo isso fará sentido. Você já se sentiu como se a batalha estivesse perdida antes mesmo de começar? Como se estivesse lutando contra algo invisível dentro de você? O medo, a dúvida, a ansiedade. E no fim, a luta parece sempre ser contra si mesmo. Você se vê diante de um obstáculo e, por mais que tente, a sensação de que não vai conseguir, que vai falhar, te paralisa. Pois eu vou te contar algo. Essa batalha não é apenas contra o que está acontecendo fora de você. A verdadeira luta está dentro de você e é ela que vai determinar o seu futuro. Eu sei o que é se sentir sem forças, sem direção e quase perdido em meio a uma tempestade interna de dúvidas e medos. Mas eu quero te mostrar algo incrível. Essa luta interior a que você enfrenta todos os dias não é apenas um obstáculo, é um campo de treinamento. Você está sendo moldado para algo grande. Deus não te deixou nesse deserto para que você pereça, mas para que você se torne mais forte. A luta não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade de transformação. Eu vou te mostrar como a fé pode ser o seu maior aliado nessa batalha. A batalha interior é aquela que ninguém vê, mas que é a mais desafiadora de todas. Muitas vezes, as dificuldades externas não são o maior problema. O verdadeiro inimigo está na nossa mente. O medo de não ser suficiente, o receio de falhar, a dúvida que corrói a alma. Não é raro que, ao enfrentarmos desafios, a nossa maior luta seja com os pensamentos e sentimentos que surgem. Será que sou capaz? Será que Deus me ouviu? Será que estou no caminho certo? Essas perguntas se tornam grilhões que nos aprisionam, nos impedem de avançar. E é nesse momento que devemos lembrar o que Deus nos diz em 2 Coríntios 10:5. Destruímos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento negativo que surge, cada dúvida que aparece, deve ser tomado e entregue a Cristo. Não é sobre lutar com as suas forças, mas sobre aprender a entregar essas batalhas para Deus, permitindo que Ele seja a sua força. Ele já venceu, e quando você entrega a luta a Ele, você começa a ver as coisas com outros olhos. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles tinham tudo o que precisavam, a proteção de Deus, as promessas de liberdade. Mas quando enfrentaram o deserto, começaram a duvidar. O que parecia ser uma jornada de fé se transformou em uma luta contra a própria confiança em Deus. Eles estavam prontos para sair de onde estavam, mas a verdadeira luta não era contra os egípcios, nem contra a falta de comida ou água, mas contra a falta de fé. Quando enfrentamos nossos medos e inseguranças, Deus está nos chamando a uma batalha interna, a de confiar nele, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E é aqui
que vem o choque. A maior vitória não está em derrotar os inimigos externos, mas em derrotar os inimigos internos. O medo, a dúvida, a raiva, a desesperança. Quando você aprende a vencer essas batalhas dentro de si, você começa a ver que as lutas externas perdem força. As circunstâncias podem até ser difíceis, mas quando você se fortalece por dentro, nada pode te parar. Deus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos fiéis a Ele, mesmo no meio da tempestade. A verdadeira batalha de fé acontece dentro do seu coração. O inimigo não é sempre o que está fora, mas o que você permite que controle sua mente, o que você escolhe. Acreditar a respeito de si mesmo e de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é apenas um versículo de otimismo. É uma verdade profunda sobre a força que vem de Deus para nos capacitar, mesmo quando as forças humanas falham. A luta mais difícil é muitas vezes contra a voz que diz: você não vai conseguir. E ao ouvir essa voz é quando você tem que parar, respirar fundo e lembrar: você pode, porque Deus está com você. Então, o que você vai fazer com essa batalha interna? Vai se deixar dominar pela dúvida e pelo medo? Ou vai lutar com a fé? A guerra não é apenas sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre o que acontece dentro de você. Quando você entende isso, quando toma a decisão de enfrentar seus medos com a força que vem de Deus, você começa a ver a verdadeira transformação. O inimigo pode até tentar te parar, mas ele não pode te destruir. A vitória já foi conquistada e você é mais forte do que imagina. Deus te chama a confiar, mesmo quando o medo grita mais alto. Ele te chama a ir além da dúvida, a caminhar pela fé. A batalha interior que você enfrenta é apenas o começo do seu processo de transformação. O fim dessa luta não será um fracasso, será uma vitória, e Deus será glorificado através dela. O processo está te moldando para algo muito maior do que você pode ver agora. Então, respire fundo, confie e lute com fé. O que você está enfrentando agora, um dia, será a sua maior vitória. Você já se perguntou por que as coisas não acontecem do jeito que você imaginou? Você tem tentado, tem orado, tem feito tudo certo, mas ainda assim parece que as portas não se abrem, que os resultados não aparecem. O que você não sabe é que tudo o que você está passando agora está te preparando para algo muito maior. Você sente isso no fundo do seu coração, mesmo que não consiga ver. E se eu te dissesse que cada momento de luta que você está vivendo é a base de algo grandioso? O que você pensa que é um obstáculo, Deus está usando para te moldar e te posicionar no lugar certo. Acredite, você está sendo preparado para algo extraordinário e tudo vai fazer sentido muito em breve. Agora, antes que você duvide de mim, eu quero te assegurar: o que está acontecendo em sua vida não é por acaso. Tudo tem um propósito. E mesmo que você não entenda agora, logo verá que cada passo que você deu foi necessário. O que parece uma perda, um fracasso ou uma rejeição está sendo usado por Deus para te posicionar para uma bênção maior. Você está no processo de construção. Às vezes, o que precisamos mais do que um milagre imediato é ser moldado pelo processo. E é nesse processo que sua fé será fortalecida, sua visão será expandida e seu destino será cumprido. É difícil, eu sei. Quando o sonho não se realiza como você planejou, quando tudo parece desmoronar e você se pergunta: Deus, por que isso está acontecendo? Onde estão as promessas que você me fez? Nesses momentos de incerteza, onde tudo parece dar errado, você é testado na sua confiança. O que você não percebe é que, no silêncio, Deus está trabalhando de formas que você não consegue ver. Ele está rearranjando as peças, preparando o terreno para o que está por vir. Ele não age segundo os nossos tempos ou desejos, mas de acordo com o plano perfeito que Ele tem para nós. Tome como exemplo a vida de Abraão. Deus fez uma promessa a ele:
Eu farei de você o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Mas por muito tempo, Abraão não viu essa promessa se cumprir. Ele e Sara, sua esposa, eram idosos e não tinham filhos. O que parecia ser uma promessa impossível estava sendo trabalhado nos bastidores. Abraão teve que confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Ele teve que esperar, lutar contra o medo e a dúvida. Mas no final, Deus cumpriu a promessa de forma gloriosa. E aquele que parecia ser um obstáculo, o atraso da promessa, se tornou a base de uma grande vitória. Agora, aqui vem a parte crucial. O que você pensa que está bloqueando sua vida? O que parece ser uma falha ou uma perda pode ser a maior preparação para o seu futuro. Muitas vezes, Deus permite que passemos por dificuldades porque Ele sabe que precisamos delas para nos fortalecer, para nos moldar para o que Ele tem para nós. Pode não fazer sentido agora, mas um dia você olhará para trás e verá que tudo o que passou foi parte do processo para te levar a algo maior. O verdadeiro milagre, às vezes, não acontece em um instante, mas no processo. Deus trabalha no invisível, no tempo perfeito dele. Quando você entender isso, quando confiar que tudo tem um propósito, você verá que o que parece um atraso é, na verdade, a preparação para uma conquista maior. Você está sendo posicionado para algo glorioso, e esse processo vai te levar a um lugar de vitória que você nunca imaginou ser possível. Então, não desista agora. O processo que você está vivendo tem um propósito. Não é em vão. Não é castigo. Deus está usando cada momento de dor e de incerteza para te moldar para algo muito maior. O que você acha que é uma perda será sua maior vitória. O que você pensa ser um obstáculo será a fundação de um grande testemunho. Confie no processo, confie no tempo de Deus. Ele está trabalhando em seu favor, mesmo que você não veja. E quando o momento chegar, você entenderá. Então respire fundo e lembre-se, tudo passa por algo. Você já se sentiu exausto de tentar? Aquela sensação de estar lutando, orando e esperando, mas parece que nada muda? Às vezes, nos momentos mais difíceis, a dúvida se instala e nos pergunta, será que vale a pena continuar? Quando você olha ao redor e tudo parece incerto, a tentação de desistir se torna uma sombra que ameaça tomar conta de você. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira vitória não está em encontrar as respostas imediatamente, mas em confiar quando tudo o que você tem é uma promessa e uma fé silenciosa? Acredite, é nesse momento que sua força é forjada. Eu sei que é difícil. Sei que muitas vezes a sensação de que a resposta não chega nos faz querer abandonar tudo. Mas deixe-me te contar uma verdade profunda. A verdadeira força não vem do que você vê, mas do que você crê. Quando você está no limite, quando não há mais forças humanas para continuar, é quando você mais precisa confiar no processo de Deus. O silêncio de Deus não é sinal de abandono, mas de preparação. Ele está trabalhando no invisível para te levar a um lugar de vitória que você nem pode imaginar ainda. A confiança, mesmo sem ver resultados imediatos, é a chave para a transformação. Você provavelmente já se sentiu como se estivesse na beira do abismo. Cada oração que você fez parecia ser ignorada. O tempo passava e as portas não se abriam. Foi assim com os israelitas. Eles estavam na terra prometida, mas antes disso, passaram por uma longa jornada no deserto. A terra prometida estava à vista, mas o caminho era árido e cheio de dificuldades. Em Êxodo 16:3, eles murmuraram contra Moisés. O que havia para morrer na terra do Egito? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até saciar-nos, pois nos tirastes a este deserto para matar a toda esta multidão de fome. Eles não entendiam que aquele deserto era necessário para moldar sua fé, para ensinar-lhes a confiar em Deus, a depender dele.
Mas o que parecia ser uma sentença de morte foi, na verdade, o lugar de preparação para a grande promessa. Quando você está no meio da luta, você não vê o que Deus está fazendo. As respostas não vêm no tempo que você espera. Mas se você confiar no processo, o deserto vai se tornar um lugar de crescimento e a promessa será cumprida. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando, transformando sua vida de dentro para fora, preparando você para algo grandioso. Aqui está a grande virada. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. A verdadeira fé é essa: confiar no que Deus está fazendo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Lembre-se do versículo em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Não é o que você vê que vai mudar sua situação, mas o que você crê. A confiança é o que vai te levar além. O processo que você está vivendo agora, por mais doloroso que seja, tem um propósito. E no final, você verá que Deus não te deixou. Ele te trouxe até aqui porque há algo maior preparado para você. A única coisa que Ele pede de você é confiança. Portanto, não desista. Quando tudo parece perdido, quando o silêncio de Deus te faz questionar, é o momento de confiar mais do que nunca. Deus não te abandonou, Ele está apenas trabalhando em você, no seu interior, te preparando para o que está por vir. O que você está vivendo agora não é em vão. Está moldando a sua fé, fortalecendo sua confiança. A promessa vai se cumprir, mas é preciso confiar no processo. No tempo certo, você entenderá tudo e, ao olhar para trás, verá que cada passo, cada luta, cada oração não respondida foi parte do plano de Deus para te levar à vitória. Respire fundo, confie e continue, porque Ele está contigo, mesmo quando tudo parece desmoronar. E se eu te dissesse que, mesmo quando você não entende, Deus está trabalhando a seu favor? Quantas vezes você já se sentiu perdido, se perguntando se tudo o que está passando realmente tem um propósito? Pode ser difícil acreditar, mas a verdade é que Deus, em meio ao caos, está moldando algo muito maior do que você pode ver agora. O que parece um fardo insuportável hoje, amanhã será a sua maior vitória. E em breve, você entenderá. Eu sei que isso soa distante, mas quero te convidar a um olhar mais profundo. O que parece incompleto agora será um testemunho glorioso. E logo você verá. O que você está vivendo agora, por mais desafiador que seja, não é um acaso. Nada do que você está passando foi em vão. Deus não erra. O que parece como uma derrota, um momento de desespero, está sendo usado por Ele para te levar a um propósito maior. Tudo passa por algo. Pode não ser agora, mas em breve você verá como o quadro completo vai se revelar diante dos seus olhos. O processo, por mais difícil que seja, é uma preparação. E no tempo perfeito de Deus, você entenderá tudo. Você já parou para pensar que, quando estamos no meio da luta, não conseguimos ver a obra completa de Deus? Não conseguimos entender os porquês das coisas, e o silêncio divino só faz a dor parecer maior. É difícil acreditar que, quando tudo parece desmoronar, há algo grandioso sendo preparado. Mas acredite, Deus vê o que está por vir, enquanto nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas situações mais difíceis, tudo ajuda a bem. Não diz que todas as coisas são boas, mas que, para quem ama a Deus, até as dificuldades contribuem para algo bom. Deus tem um propósito para cada passo que você dá, e Ele usa até os momentos de dor para moldar algo incrível em sua vida. Imagine que a dor que você sente agora, a perda, a rejeição, o medo,
Tudo isso está sendo usado para te posicionar para algo maior. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está preparando o terreno para que você cresça, para que você seja fortalecido, para que sua fé se torne inabalável. A história de José, por exemplo, é um claro exemplo disso. O que parecia um fim para ele, o abandono, a traição e a prisão, foi apenas o começo do plano de Deus para que ele se tornasse um líder em Egito e salvasse toda a sua família. O que parecia injustiça foi parte do plano perfeito. Aqui está a parte mais difícil de entender. A dor que você está vivendo agora pode ser o que te levará ao seu propósito maior. O que você vê como uma derrota será transformado em uma vitória. Você está em um processo. E embora a dor seja real, o que Deus está fazendo nos bastidores é muito mais profundo do que você imagina. Em 2 Coríntios 4,17 diz: porque esta leve tribulação momentânea produz em nós um excelente e eterno peso de glória. A dor que você sente hoje está criando uma glória eterna, algo que você só verá no futuro. Talvez você não veja isso agora, mas logo ao olhar para trás, você entenderá. O processo pode parecer longo e difícil, mas tudo tem um propósito. O que você vê como um fardo, Deus está usando para te levantar. A dor não é em vão. Você não está passando por isso sem motivo. Deus está te moldando para algo grande, e quando chegar a hora certa, você entenderá. Então, respire fundo e continue confiando, porque Deus tem um propósito para cada passo da sua jornada. E em breve você verá como tudo fez sentido, tudo passa por algo, e logo você entenderá. Parabéns por ter chegado até aqui. Sei que sua jornada de fé não é fácil, mas você está buscando sabedoria e crescimento à luz da palavra de Deus. E isso é digno de aplausos. Continue firme, porque você está no caminho certo. Hoje, mais do que nunca, Deus quer que você confie no processo que Ele está preparando para a sua vida. Não importa o que você está enfrentando, Deus está com você e tudo tem um propósito maior. Agora, convido você a fazer uma oração comigo em agradecimento pela sabedoria que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por cada momento, cada desafio e cada lição que tu tens me ensinado. Mesmo nas dificuldades, eu confio que tu estás trabalhando em mim e que cada processo tem um propósito. Te peço forças para continuar confiando, mesmo quando não entender tudo. Que eu possa sempre buscar tua vontade e lembrar que o Senhor nunca me abandona. Em nome de Jesus, amém. Agora, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Se esse vídeo falou ao seu coração, escreva "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o final e está com a gente nesse processo de fé e crescimento. Sua participação é muito importante para nós. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo mais mensagens edificantes como essa. Não perca as palavras que Deus tem para você. Se você sente em seu coração o desejo de contribuir com o nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal. Sua contribuição ajuda a espalhar ainda mais a mensagem de fé para aqueles que precisam ouvir. Ao final deste vídeo, deixaremos mais 2 vídeos recomendados, com reflexões cristãs que certamente vão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Não perca, fique firme, continue confiando e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.